Agora vamos falar sobre atividade sensorial. A atividade sensorial do bebê, ela se dá aos poucos e aumenta progressivamente. A sensibilidade de dor já é nítida ao nascer. O olfato e o tato, eles surgem depois, nas primeiras semanas de vida. E posteriormente surgem a audição e o paladar. E finalmente, até os 3 meses de idade, a visão se desenvolve. O importante saber sobre o tato é que quando eles estão em idade para serem fotografados, é quando mais ou menos o bebê está desenvolvendo esse sentido. Então, todos os movimentos dados até esse momento que ele começa a desenvolver o sentido eram só por reflexo, como por exemplo, passar as mãos nas costas, ele se mexe, ou colocar o dedo na mão e daí ele fecha os dedinhos. Tudo isso era dado por respostas de estímulos e não porque ele sentia alguma coisa. Com o desenvolvimento do tato do bebê, o bebê começa a ficar mais sensível, porém nós devemos evitar os estímulos dos reflexos, né? Na hora do ensaio a gente tem que evitar os estímulos de reflexos para que eles não se mexam, não saiam da posição, e também ter cuidado com os toques muito suaves, porque agora ele está começando a desenvolver o tato, então ele começa a sentir, você encosta nele, ele sente que você encostou, você encosta na cabeça, ele sente que você encostou, você encosta na perna, ele está começando a sentir. Isso tudo é novidade, isso acaba assustando e ele ainda tem que se adaptar. Quando você faz o toque muito leve, além de você estar estimulando algum tipo de reflexo, você pode assustar o bebê até pela sensibilidade, agora que ele está começando a desenvolver o tato. Então toda vez que você encosta no bebê, você coloca o peso, não precisa fazer força, mas você coloca o peso da sua mão, não faz delicadinho. Vou dar um exemplo bem prático, assim, o nosso lábio é bem sensível, né? Então faz o teste aí, faz comigo aqui, ó. Passa a mão bem de levezinho aqui, ó, na borda do lábio, ó. Dá uma sensação bem ruim. É bem ruim, dá vontade de coçar, dá vontade de tirar. É bem ruim, faz aqui comigo, ó. É bem de levezinho. Dá uma coceira, dá vontade de coçar. E quando a gente faz esse toque muito sensível, muito devagarinho no bebê, é essa mesma sensação, por causa da mesma sensibilidade. O bebê tem praticamente a mesma sensibilidade da nossa boca, que é muito sensível. Então toda vez que encosta no bebê, ó, agora se eu encosto aqui, ó, com toque, não é ruim, ó. Não é ruim. É ruim quando é bem de... Passou até batom. É ruim quando é muito devagarinho, muito quase não encostando. Por a gente achar que o bebê é muito sensível, a gente acaba tendo esse receio. Mas não, encosta, coloca o peso, pega no bebê, coloca a mão no bebê, coloca o peso da mão. Nada de ficar muito sensível, porque você pode estimular essa sensibilidade do bebê, além dos estímulos dos reflexos. Então é bem importante isso. Uma outra coisa bem legal é porque o bebê está desenvolvendo o tato agora. Então, quando você encosta no bebê, a tua mão, às vezes ela pode estar suada, ela pode estar gelada. É importante que você aqueça a sua mão também antes de encostar no bebê. Ou tá suada e a gente tem... A nossa pele é igual à pele do bebê e ela pode ter aquele atrito onde cola, né? A gente encosta uma mão na outra assim, a gente sente que cola. Então é legal você também pegar uma mantinha quando vai acalmar o bebê. É sempre ter algum tecido macio entre a tua mão e o bebê para acalmar. É claro que durante o ensaio nem sempre você tem a possibilidade de colocar algo no meio. Então você pode encostar a mão, mas encosta a mão. E na hora que você vai tirar, só cuida para não fazer aquele desgrude de uma vez. Primeiro desgruda, ele pode ser que sinta esse desgrude e depois você vai tirando totalmente a mão. Então é bem bacana, no primeiro momento que você colocou o bebê no puff, tá com uma mantinha, deixa a mantinha ali até ele se acalmar, depois você tira a mantinha. E a mesma coisa, quando você coloca a manta, alguma coisa, nada de colocar devagarinho. Quando você vai colocar um acessório, tipo uma asinha de anjo, uma pulseira em cima do bebê, enfim, o que você for colocar em cima do bebê, o wrap mesmo, nunca coloca devagarinho, coloca, se você quiser, coloca até com o peso da sua mão junto, porque senão você estimula esse tato dele e até os reflexos, e daí ele acaba se mexendo, ele se assusta, ele acorda, isso não é legal. E agora vem o terror, né? Que é o choro, que é onde a gente mais tem medo, é onde a gente tem mais insegurança, onde as mães também têm insegurança, até por não entender o choro. Então, os bebês prematuros, eles choram pouco e por pouco tempo e são facilmente consolados com carinho ou com a chupeta. A partir das 26 semanas dos bebês, eles choram por dor e só a partir de 32 semanas é que eles podem chorar por fome. Quanto mais maduro forem os bebês, mais facilmente eles se tranquilizam e o sono vai se tornando mais regular. No primeiro ano de vida, eles ainda não falam, então a única forma de se comunicar é pelo choro e pela expressão corporal. E logo que o bebê nasce, é o choro a sua maneira de se comunicar mais fácil.
E daí tem choro por fome, por cólica, por dor, e as opções são tantas que fica complicado de entender qual que é a diferença entre esses sinais. Porém, a especialista em linguagem de bebês é a Rafaela Rosa. Ela explica que existem 5 tipos de choros diferentes emitidos pelos bebês até os 3 meses de idade. Então, o primeiro é o de fome, que é um choro que vem do movimento de sugar, e ele faz um som parecido com né. Se você começar a reparar, você vai conseguir encontrar esse sinal. Ele fica chorando e buscando, sabe? O movimento de busca, ele abre a boca e quer ir buscar e faz um né. É um chorinho mais ou menos assim. O segundo choro é o choro de sono. Esse ele vem junto com um bocejo e a boca do bebê ele acaba ficando uma circunferente, ele fica meio ovalar. E o som que ele emite é como se fosse um au, au. É um chorinho assim que ele faz um au e daí faz essa boquinha mais arredondada. O outro chorinho que seria o desconforto, que ele é preciso identificar um é bem que ele vem bem forte junto com o choro, porque o bebê está desconfortável, seja pela posição, seja pela fralda, enfim, seja por ele estar no berço e não estar no colo, é um desconforto que ele está tendo. Um outro chorinho que é o arroto, é quando o bebê não consegue arrotar, ele contrai muito o abdômen para querer expulsar aquele gás. Então durante esse processo, ele acaba soltando um choro tipo e ele faz muita força com o abdômen, muita força. Então ele tem que fazer isso para tentar livrar, até que ele consegue fazer aquele arroto preso ali e o chorinho se cessa. E o mais tenebroso, que é o choro da cólica. Esse é o choro mais sofrido e dá pra ver que o bebê tá irritado mesmo, ele tá nervoso mesmo, ele fica vermelho. É um choro incontrolável, por mais que você use qualquer método lá do 5S, se você dá carinho, se você dá de mamar, se você fizer qualquer coisa, o bebê continua chorando e ele fica muito nervoso. É diferente de qualquer outro choro. É o choro de cólica. E esse não tem muito o que fazer. Você tenta consolar de todo jeito, mas enquanto a dor não passar, ele vai continuar chorando. E mesmo depois que a dor passa, pode ser que ele ainda fique ali meio traumatizado com aquela dor. Então é um choro. Esse é o que causa mais frisson. Com o tempo, depois de ouvir muitos bebês chorando, você vai conseguir já se comunicar com eles e vai começar a entender cada choro. E isso vai te dar muito mais segurança e prática. E isso só vai fazer aumentar a sua habilidade. Então é importante que durante o ensaio, você não se desespere com o choro do bebê. O bebê ele está simplesmente tentando se comunicar com você e você precisa estar calma para entender ele, porque às vezes você fica nervosa, a mãe fica nervosa, o bebê percebe isso, fica nervoso também, chora mais ainda e vira um ciclo sem fim. E quando de repente ele só queria mudar de lado, ele só queria ficar lá deitadinho de lado e todo mundo ficou nervoso por causa daquele choro que ninguém estava entendendo. Então, primeira coisa, não fique desesperado com o choro do bebê. Fica calma, os bebês choram mesmo, todos eles choram, porque é o único meio que eles têm para se comunicar. Eles choram e vai de você ficar calma e entender o que ele está te pedindo naquele momento.